culto hoje. Vamos ler a palavra de Deus, Efésios 4:14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse é o propósito da comunhão. Verso 15: antes, seguindo a verdade, em amor, nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, cada pessoa, cada membro realiza a sua função. Verso 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos individualistas. Verso 18: eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Até aí. Esse é o primeiro texto. Paulo ensinando a igreja que estava em Éfeso sobre os benefícios da comunhão e os malefícios do individualismo. Agora vejamos palavras do nosso Senhor, do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. João 17. Essa é a chamada oração sacerdotal. Junto com a oração do Pai Nosso, talvez as orações mais conhecidas de Jesus. E eu quero que você perceba que essa oração, ele está orando por você. Perceba isso. João 17:21 diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Verso 23: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo, a sociedade sem Deus, saibam que tu, Pai, me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Verso 25: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar? Pai, diante do Senhor colocamos o nosso coração. Depois de uma semana de tantos afazeres, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Ouvimos a Tua voz nos cânticos, percebemos a Tua voz e presença nos abraços. Nós fomos chamados ao serviço, porque o Senhor é um Deus que continua trabalhando. E agora precisamos que o Teu Espírito tome nossa mente e coração. Nós oferecemos ao Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Não deixa que nos fechemos, porque esta palavra que é Tua palavra, que é dado pelo Teu Espírito, possa nos transformar. Continue esse processo que o Senhor está fazendo em nós, de santificação. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti. Não só aqueles que fazemos e pensamos,
mas nós confessamos o fato de a nossa vida nem sempre refletir a tua vida. Nós nos arrependemos e pedimos: derrama o teu amor sobre nós, para que seja espalhado em nós e nós espalhemos no mundo ao nosso redor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Comunhão só pode haver vida no corpo de Cristo. Nós estamos no 3º domingo da campanha de Natal. Nós estamos buscando centralizar a nossa vida para que nós sejamos uma boa notícia para o mundo, como pessoas, como igreja, assim como Jesus Cristo foi e tem sido desde 2000 anos até agora e continuará sendo. O Natal é sempre um tempo de reflexão do que é que nós estamos fazendo a respeito de sermos a imagem de Deus no mundo, de sermos discípulos de Jesus, num mundo que precisa urgentemente de notícias boas, um mundo que precisa de pessoas boas, um mundo que precisa de um Deus que é bom, mas tudo isso só pode ser externado através de pessoas como eu e você. A mensagem que nós temos precisa ser mais que uma fala isolada. Ela precisa ser uma mensagem vista na vida da gente. A nossa família, ela precisa experimentar transformação para que o mundo veja que o evangelho da graça de Deus transforma famílias. O uso que nós fazemos do nosso dinheiro precisa mostrar à sociedade sem Deus que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. E que se nós nos tornarmos senhor dele, ele pode abençoar muita gente. A comunhão do corpo de Cristo propiciona isso. Eu queria tentar ser breve nessa mensagem de domingo de manhã, mas queria que você acompanhasse comigo uma parábola que é minha mesmo. Não é parábola de Jesus, não é dos evangelistas, é minha. Eu queria que você imaginasse a vida de um pai e de um filho. Tenta imaginar isso, a bênção de um pai que sabe que um filho vai chegar. O filho vai chegar e o pai projeta no filho aquilo que pode ser motivos de grande alegria para a sua vida. Então tenta imaginar que o pai acompanha a gravidez, 1º, 2º, 3º, 6º, 9 meses chegando, e ele começa a projetar no filho e dizer assim: o que essa criança vai ser? Como é que ela vai se comportar? E talvez nenhum pai escapa à ideia de pensar assim: quando eu estiver muito lá no ocaso da minha vida, da minha existência, e olhar para esse filho, o que eu veria nele que me traria grande alegria? Pais pensam assim, não pensam, gente? Talvez você esteja com um filho de 1 ano e você está pensando nisso. Talvez seu filho já se tornou um adolescente e você está pensando nisso. Talvez o seu filho se casou e está constituindo uma família ou já fez isso, e você está observando e olhando isso, e você está pensando assim: eu quero muito que esse filho me traga grande alegria, que eu olhe para ele e vejo que valeu muito a pena trazê-lo à vida, dar a ele valores. É isso que está na cabeça de um pai para uma criança ao nascer. E qual é a melhor expectativa de um pai? Agora eu faço uma pergunta aqui para vocês. Qual é a melhor expectativa de um pai ao nascer uma criança? O que vocês achariam? Pode responder, por favor. O que vocês acham? O que traria grande alegria a um pai em termos de expectativa? Não, o silêncio assim? Não, o silêncio não. Muita saúde, o que mais? Que ele seja uma boa pessoa, um bom ser humano, o que mais? Que ele seja sábio, o que mais? Que ele tema a Deus, que ele seja bem-sucedido. Pois é, todo pai quer isso. Mas perceba uma coisa, vocês falaram coisas muito interessantes e eu falei bem-sucedido de propósito. Porque a sociedade que nós vivemos hoje quase sempre centra o futuro em ser bem-sucedido.
Mas veja só, ser bem-sucedido por si só não resolve o problema. Porque um filho pode ser bem-sucedido sendo um traficante, por exemplo. Ele pode ser bem-sucedido sendo um político corrupto. Então, ser bem-sucedido não resolve o problema da expectativa de um pai. Um pai olha para o seu filho com expectativa, é que quando ele crescer, quando ele se desenvolver, quando ele estiver pleno, o pai, as pessoas olham para aquele filho e falam assim, em muitos aspectos ele é muito parecido com o pai dele. No final da história é isso. Quando alguém olhar para o filho e dizer assim, essa pessoa é uma pessoa que ama a verdade, ele não vive com mentira não, igual o pai dele. É isso. Quando a pessoa olhar para outra pessoa e falar assim, ó, essa pessoa você não vê ele metido em confusão, não é aquilo que a gente chama de barraqueiro, é essa a palavra? Não, é uma pessoa que sabe entrar, sabe sair, sabe conversar. O pai dele era assim também. No final da história, o que alegra um coração do pai é receber esse feedback ao final da vida. Isso é muito importante para nós, porque isso tem a ver com o aprendizado de uma vida de adoração. Quando nós sabemos que nós adoramos, é quando nós refletimos os valores de Deus, que a Bíblia chama de glória de Deus. É quando as pessoas olham para a gente e falam assim, essa pessoa está mais parecida com Jesus. Jesus perdoava, ela está perdoando. Jesus amava e servia, ela está fazendo assim. Aí quando isso acontece, Deus olha para a gente, abre um sorriso e fala assim, não teria coisa melhor que eu teria como expectativa do que ver as pessoas dizendo a esse meu filho que ele se parece comigo. Amém, gente? Mas depois que o filho nasce, o filho já nasceu, o pai nutre algumas outras expectativas. Que expectativas são essas? O que vocês acham? Criança já nasceu, veio com saúde, graças a Deus, começou, fez 1 aninho, 2 aninhos. O que um pai projeta para essa criança? O que ele quer que aconteça? Ele quer que a criança se desenvolva, que ela cresça. O pai já começa a pensar na pré-escola, é ou não é? Depois da pré-escola, por quê? Ele não quer que o filho fique isolado e quer que o filho cresça. Depois começa a pensar no ensino fundamental, que o nome já denuncia, é fundamental. A criança precisa crescer, desenvolver. Depois o que o pai se preocupa? Bem, se você é pai, você se preocupa com tudo, na verdade. Como adolescente, você se preocupa de naquela hora que o filho se torna meio aborrecente, você ajudá-lo a passar por essa fase. Depois você quer que ele entre para a faculdade, para ele se formar numa profissão, num meio de vida. Depois que você quer que ele tenha um bom casamento, você quer que ele se desenvolva. Mas deixa eu dizer para você, desenvolver-se por si só não resolve também o problema. Assim como ser bem-sucedido só não resolve o problema. Porque tem muita coisa ruim que também se desenvolve. É ou não é, gente? Câncer desenvolve? E é bom? Não é tudo que desenvolve que é bom. Tem coisas que se desenvolvem e que não são bons. Não são boas. Então, nós somos levados através da Bíblia Sagrada a perceber que o Deus que nos quer ver ser elogiados pelo mundo como parecendo com Ele, quer também que a gente cresça. E cresça no quê? Cresça no conhecimento dEle e na graça, na solidariedade, na generosidade, na justiça. Toda vez que Deus vê a gente crescendo em justiça, Deus se alegra com a gente. Toda vez que Deus vê a gente crescendo, sendo solidários, Deus fala, como esse menino, essa menina está crescendo bem, está parecendo comigo. E quando as pessoas olham para a gente, e a gente está vivendo essa vida de justiça, as pessoas veem Deus. Deus que é espírito, que não pode ser visto, ele é visto em seres humanos que formatam a sua imagem no mundo. É por isso que quando uma pessoa que lida assim com a sua vida, as pessoas falam, essa pessoa é de Deus.
Quando alguém está falando assim, essa pessoa é de Deus, ela está falando assim, o caráter de Deus, a beleza de Deus, as características de Deus estão aparecendo na vida dessa pessoa, amém, gente? Deus espera que nós cresçamos, Deus tem prazer nisso. Agora veja só, o Deus que se alegra quando essa criança que nasce é parecido com Ele, e o Deus que se alegra quando essa criança se desenvolve, conhecendo a Ele e crescendo em graça, é um Deus que não é pai de um filho único. Eu queria que você lembrasse quem está perto de você, fala assim, Deus não é pai de filhos únicos. Pode falar. Deus tem muitos filhos. Isso quer dizer muita coisa. Inclusive lembre quem está perto de você que Deus não tem neto. Pensou nisso? Não, meu pai é um grande homem de Deus e eu sou filho dele, então Deus gosta de mim como netinho. Não. Deus não tem netos. Ou você tem relacionamento com um filho com ele, ou você está distante dele. E às vezes a gente se comporta com Deus como neto, né? Neto é meio abusado, não é não, gente? As vós que o digam. Ele vai na mãe e fala assim, eu quero tal coisa, a mãe fala, agora não. Aí ele vai aonde? Na avó. Na avó. Porque a avó fala, dá pro bichinho, só essa vez. Ele sabe onde é. Isso pode funcionar com a avó, mas não funciona com Deus, não. Com Deus você precisa ser filho. E filho ouve sim, mas também ouve não. E tudo isso são atos de amor. O sim e o não são atos de amor. E o Deus da Bíblia não só não tem netos, como ele tem muitos filhos. E ele quer que a gente aprenda a viver numa família de muitos filhos. E isso é desafiador. Mas essa é a maior alegria para Deus. É não só ver um filho se desenvolver, mas um filho se dar bem com o restante da sua família. O Deus da Bíblia é esse Deus que chama os seus filhos para uma perfeita convivência, a chamada vida em comunhão. Aliás, a Bíblia Sagrada vai dizer que o propósito de Deus sempre foi formar uma grande família. Veja, desde o Éden assim, ele chama o primeiro casal, Adão e Eva. Essa família se desajusta, fica longe dele e é uma série de problemas. Mas aí Deus vai em Gênesis 12 e chama Abraão. Em Abraão, Deus faz uma promessa muito clara, que ele quer uma grande família de muitos filhos. Ele diz, Abraão, eu estou levantando você como um patriarca. E em você, ou através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus forma família. Em Israel, a nação, Deus forma uma nação para viver como uma família. Israel também falha. Aí Deus traz o seu projeto mais maravilhoso na história, que é formar uma igreja, um corpo que é o corpo do seu Filho Jesus Cristo, uma grande família, onde os diversos filhos de Deus agora estão inseridos num novo mundo, o mundo do reino de Deus, um mundo de justiça, um mundo de generosidade, um mundo de solidariedade, um mundo de perdão, um mundo de acolhimento. A alegria do pai não é só ver um filho bem-sucedido. A alegria de um pai é ver todos os filhos agindo de tal forma harmônica, cuidando uns dos outros, ajudando uns os outros, socorrendo uns aos outros, de forma que quem olhe de fora e fala assim, que família impressionante. Olha para eles. Eles cuidam um dos outros. Quando um está doente, todo mundo vai lá e serve. Quando um está em necessidade, todo mundo vai lá e serve. Quando um está doente, o outro vai lá e ajuda. Quando um está desempregado, os outros vão lá e dão apoio. Quando nós agimos assim como filhos de Deus, Deus sorri para a gente e fala assim, esses são os meus filhos amados, em quem eu tenho grande alegria. Assim como um pai que espera que um filho se integre à sua família, Deus espera que você esteja plenamente integrado à sua família.
E é por isso que eu gostaria que você atentasse para algumas figuras que eu vou apresentar aqui, duas figuras, de que não é a figura de um filho que é amado por Deus e que Deus sorri para ele. Porque as famílias nem sempre são as melhores famílias e os melhores relacionamentos estão nessa família. A família de Deus, às vezes, ela inclui filhos que não fazem Deus sorrir. Eu vou apresentar para você um tipo de filho que a Bíblia Sagrada, nas palavras de Paulo, chama de criança, porque não se tornou maduro ainda. É o que eu chamaria de o filho consumidor. Às vezes as famílias experimentam isso. O que é o filho consumidor? É aquele filho que ele exige tudo da família, como se a família tivesse a obrigação de fazer tudo de melhor para ele, sem que ele tenha que colaborar com nada. Esse é o filho consumidor. É aquele filho que cobra do pai, que cobra da mãe, que cobra do irmão mais velho por ser irmão mais velho. Se ele é irmão mais velho, ele cobra do irmão mais novo, que é porque que o irmão é mais novo e pode fazer outras coisas. Ele cobra dos outros, ele cobra dos outros familiares, ele cobra dos filhos. Porque ele ainda não compreendeu que família é um lugar em que você abraça e é abraçado, você serve e é servido, você visita e é visitado, você acolhe e é acolhido. Quando nós não ganhamos essa mentalidade, nós nos tornamos um filho consumidor. E um filho consumidor, ele é parente daquilo que eu vou chamar uma segunda figura. Eu não sei o que é pior dos dois, que é o filho paciente. Talvez você tenha alguém assim em casa. É o paciente do hospital. É aquela pessoa que ela quer que nos ambientes da sua família, em casa ou espiritual, ela resolva os seus problemas. É curioso isso que tem acontecido, porque em muitos aspectos a família de Deus tem imitado os valores da sociedade sem Deus. Eu já disse a vocês, saiu mais recentemente agora uma nova pesquisa nos Estados Unidos, como é que as pessoas escolhem uma comunidade de fé. Como elas escolhem uma igreja para congregar. E é muito triste o resultado disso. Porque mostra muito esse filho consumidor. Eu quero um lugar que me prestes bons serviços religiosos e afetivos. Então essa pesquisa que saiu nos Estados Unidos diz que boa parte das pessoas escolhe uma igreja, em primeiro lugar, que a palavra de Deus é pregada fielmente. Certo, gente? Não, infelizmente não. O primeiro item que as pessoas estão escolhendo para congregar numa igreja, olha só, essa igreja tem um bom estacionamento, para não ter problema com seus carros na hora que forem aos cultos. Chocante? Filho consumidor, eu quero bons serviços. Segunda coisa, as pessoas escolhem uma igreja para congregar quando a igreja vive uma comunidade de dons e serviços e se ajudam um ao outro, é isso? Infelizmente não. O segundo item que as pessoas escolhem nos Estados Unidos, igreja para congregar, essa igreja tem um amplo e bom ministério infantil para jogar as suas crianças lá no final de semana, já que eu fico o dia inteiro, a semana inteira com as minhas crianças, então eu coloco lá, tem que ter uma boa professora, um bom ar-condicionado, uns bons equipamentos. Se a igreja tiver um bom estacionamento e um ministério infantil bem equipado, é essa igreja que eu vou congregar. São os filhos consumidores, os filhos pacientes. Eu quero resolver os meus problemas. Então a família que eu quero estar, inclusive a família espiritual, é aquela que resolve os meus problemas. E se não resolver os meus problemas, eu vou ficar dizendo assim: ninguém se importa comigo. Já viu essa frase? Essa é uma frase típica de alguém que não conheceu ainda ou reconheceu a sua família espiritual. A família é um lugar que a gente dá e recebe. E Deus nos chamou porque Ele quer formar uma grande família.
Aliás, aqui vem um ensinamento cristão fundamental. A salvação de Deus não é individual. Eu vou repetir aqui porque você pode ter ouvido isso a sua vida inteira em outros ambientes. E isso não é bíblico. A salvação não é algo individual. Mas pastor, eu sempre ouvi, eu até falei para as pessoas que a salvação, olha filho, aceita Jesus porque a salvação é individual. Pois é, nós estamos falando coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que a salvação, que é o relacionamento com Deus, é pessoal. Mas pessoal não é a mesma coisa que individual. Individual é uma coisa, pessoal é outra. A salvação de Deus é sempre algo coletivo. Deus sempre teve em mente uma família, um povo, a humanidade, a igreja, o corpo de Cristo. O que Deus está salvando? Deus está salvando as pessoas, o conjunto, a comunidade. Deus está restaurando inclusive a criação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente tivesse uma reconciliação com Ele. Então Deus salva você não é para atos individuais. Deus salva para você para colocar dentro de um grande nós, um povo, um coletivo. Alguém que vai ministrar ao mundo como é que Deus quer que a família humana seja. A igreja precisa ser esse protótipo. O mundo, a sociedade sem Deus precisa olhar para a gente e falar assim, é assim que a gente deveria ser, é assim que Deus quer que a gente seja. E é aqui que nós chegamos agora, na parte final dessa mensagem. Que se Deus nos chama para ser um corpo, e eu acho belo essa linguagem da Bíblia Sagrada. Deus não chama para ser uma organização, Deus não chama a gente para ser uma entidade, Deus chama a gente para ser um corpo. Por quê? Porque num corpo tudo é importante. Veja, se você está numa organização empresarial, o CEO é o mais importante, depois os diretores são mais importantes, depois os gerentes, depois os coordenadores, os supervisores, aí tem o cara lá do chão de fábrica. Isso é o sistema humano. A Bíblia nunca disse que a igreja é uma organização, mas que a igreja é o corpo de Cristo. Agora no corpo é muito diferente isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é mais importante no seu corpo humano? O seu coração ou o seu rim? Não tem mais importante. Os dois. O seu pulmão ou o seu cérebro? Os dois. Porque não dá para um dia você chegar, hoje eu só vou utilizar o cérebro e o pulmão esquerdo. Dá para fazer isso? Pois é, assim é o corpo de Cristo. Não tem mais importante. Não tem algo que a gente pode abrir mão. A gente precisa de tudo, e de todos, precisa do que ora, do que serve, do que traz alimento, do que traz o dinheiro, do que ensina, do que vai visitar em hospitais, do que vai trazer a vizinhança, do que vai preparar o jantar de Natal, do que toca na orquestra, do que canta no coral, do que ministra para as crianças, do que recebe as pessoas. Precisa de tudo. E qual é o mais importante? Todos são. Porque se ficar sem um desses, o corpo não está saudável. Amém, gente? Isso é comunhão. Deus espera que a gente viva nesse ambiente. E tem mais uma coisa. Sabe quando é que um corpo está saudável? Quando você não percebe nenhum dos seus membros. Olha que curioso isso. Saúde significa você não perceber os membros. Porque se você estiver percebendo muito um órgão seu, é porque ele está doendo, ele está funcionando errado. Não é verdade? Por exemplo, se você está com bronquite, quem que você está percebendo muito? Pulmão, está doendo, está incomodando. Veja que é falta de saúde. Quando você está com saúde, você nem percebe que o coração está batendo, que o rim está filtrando sangue, que o pulmão também está fazendo filtragem, que sei lá, que os seus sistemas estão processando a gordura e não deixando que ela fique dentro do sangue, que o seu sistema nervoso está funcionando, você nem percebe. Por quê? Porque o corpo está saudável. Tudo é importante, tudo está funcionando, tudo está em harmonia. É assim que Deus olha para nós como família de Deus. Quando Ele olha todos servindo, todos se ajudando, Ele fala assim, esse povo está pronto para mostrar a minha glória ao mundo. Agora eu queria, no final dessa mensagem,
que você olhasse para esse quarto e último ponto. Por que é que Deus chama uma família? Porque Ele quer que nós desatemos o nó da sociedade. A sociedade que nós vivemos tem um monte de nós. E eu gosto muito dessa expressão. Essa é uma expressão que está sendo usada pela Igreja Batista de Água Branca, que o Instituto Atos faz parte de uma rede. E o tema da campanha de Natal é nós desatando o nó do mundo. Eu acho muito bela essa expressão, porque Deus chamou nós, o coletivo, o conjunto de dons, para começar a desatar um monte de nós que tem na sociedade. Por exemplo, o nó da solidão. Tem muita gente solitária hoje, gente? Tem muita gente com doenças emocionais hoje? Muita gente sofrendo desgarrada hoje? Isso é um nó. E para resolver o problema do nó, Deus chama quem? O nós. Entendeu? Olha a segunda coisa, tem muita gente vivendo com culpa. Culpa de ter feito coisas erradas, culpa de ter abandonado a família, culpa de ter traído a mulher ou o esposo, culpa de não ter ajudado os filhos. Tem um monte de gente convivendo com culpa, isso é um nó. A vida está travada, mas Deus chama quem? Nós, para resolver o nó da culpa, oferecendo o quê, gente? Perdão. A sociedade tem muitos outros nós, tem miséria, tem falta de alimento, falta de pão na mesa, falta dos bens mais essenciais, isso é um nó. Muitas comunidades do nosso entorno aqui não terá ceia de Natal, não sei nem se teve o café da manhã hoje, isso é um nó. E Deus chamou a sua família espiritual para desatar esse nó. Como é que a gente desata esse nó? Oferecendo o quê? Pão para quem tem fome. A sociedade vive com o nó da injustiça. Gente morrendo nas comunidades carentes, gente matando. A gente olha para vídeos e fica horrorizados, isso é um nó. E Deus chama um povo, eu, você, para fazer música, para pregar, para servir, para quê? Para que a gente ministre a justiça. Há um outro nó na sociedade que é o individualismo. É ou não é, gente? Qual é o lema da sociedade que nós vivemos? Cada um por si. Como se Deus fosse por todos. Não, quando cada um é por si, Deus não é por todos. O nosso país tem experimentado isso. Individualismos. Gente que é de um lado, gente que é de outro, gente que é de uma ideologia, gente que é de outra, gente que gosta disso, gente que não gosta disso, cada um por si. Pois é, quando cada um é por si, Deus não é por todos. E nós precisamos desatar esse nó. Como é que a gente desata esse nó? Sendo solidário com quem é diferente com a gente. Inclusive com quem a gente não concorda. A gente abraçar, a gente acolher. E finalmente, a sociedade vive o nó da rebeldia com Deus. O homem está separado de Deus, isso é um nó. Isso é um nó que trava toda a vida. E nós somos chamados para ser aquele povo que traz reconciliação. Amém, gente? Eu queria que você levantasse a sua mão comigo e dissesse: Senhor, tem muitos nós na sociedade. O nó da solidão, da culpa, o nó da miséria, o nó da injustiça, o nó do individualismo, o nó da rebeldia. Mas o Senhor veio para desatar esses nós. Lá na cruz, esses nós foram desatados. E agora nós somos chamados para ser uma família, a família de Deus, que continuará desatando esses nós. E para isso o Senhor chama nós, cada um de nós, para se juntar à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que juntos nós desatemos os nós da sociedade, para o nosso bem, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Amém. Que Deus use a sua vida para isso, em nome de Jesus.